passamos a apresentar... A Caminho da Redenção, obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti. Adaptação Sidney Carbone. Então, esta casa está cheia de espíritos que querem tomá-la de nós? Ah, meu Deus! Eles podem conseguir isso? Já vi que esta reunião serviu para nos assustar ainda mais. Não é bem assim, Eduardo. Como disse Dona Carminda, vamos confiar em Deus que tudo terminará bem. Esta noite vocês dormirão aqui. Confesso que não tenho coragem. As providências para que essas entidades não os perturbem mais já foram tomadas, Jane. Após algumas considerações a respeito da fala do pai, Leda retirou-se, mas não tão esperançosa como se fazia crer. Receava uma investida das entidades do mal. Nunca procedem da mesma forma. Quando um plano é infrutífero, arquitetam outro, mas não desistem. Ainda receosos, mas esforçando-se para confiar, encaminharam-se para seus quartos, atentos a qualquer ruído. Logo, foram vencidos pelo sono e puderam dormir em paz. Nada os perturbou aquela noite. Durante o café da manhã... Nem acredito que tivemos uma noite tranquila. Nem eu. Acho que a reunião deu certo mesmo. Vamos ver o que nos espera nas noites vindouras. Não fale assim, Eduardo. Vamos confiar e manter o pensamento firme de que o problema está resolvido. O Paulo tem razão. Eu não entendo essa história de que o espiritismo pode trazer de volta pessoas que já morreram, como aconteceu com o vovô. Explica isso pra gente, papai. Vou informar-me melhor a respeito dessa doutrina, meus filhos. Se ela serviu para nos proporcionar tranquilidade e nos trazer o seu avô, deve ser boa e vai muito além das outras das quais já ouvimos falar. Entusiasmei-me e quero aprender tudo sobre o assunto. E quando o senhor aprender, poderá nos ensinar? Se tiver interesse, aprenderemos juntos. Antes quero conversar com a Leda, que tem lido bastante sobre o assunto. Depois frequentarei o centro onde trabalham aquelas pessoas que nos ajudaram ontem. A conversa não poderia se estender muito. Era a hora de deixarem a casa para cumprirem suas obrigações. Quando Idalina se viu só, refletiu em tudo o que ouvira, mas um ponto a preocupava sobremaneira. Percorria sua casa na obrigação de alguma providência, olhava imaginando quem poderia ter interesse por ela. Quem estará empenhado em desalojar-nos para aqui se instalar? Por que essa pessoa não procurou Paulo para uma proposta? É evidente que ele nunca aceitaria. Mas esses métodos usados são baixos, desumanos. Pensava em diversos nomes, com medo de estar acusando, embora mentalmente, algum inocente. Mas eu vou descobrir quem foi o mandante desse trabalho. Se eu vou. Temo que tudo volte, que essas entidades do mal se utilizem de outros recursos. Nesses pensamentos e cuidados, algumas noites passaram. Paulo adquirira um exemplar do Evangelho recomendado por Dona Carminda e, quando dispunha de tempo, lia algumas páginas. Os filhos estavam confiantes e serenos, quase esquecidos do que haviam sofrido. Algum tempo mais se passou. Paulo frequentava alguns trabalhos na casa espírita, particularmente as explanações evangélicas, os passes, e sentia-se fortalecido. Às vezes, as filhas lhe faziam companhia e continuavam em casa o assunto tratado. Ele até consultava seu evangelho para tirar algumas dúvidas ou acrescentar algum esclarecimento. Idalina pouco acompanhava, não se interessava tanto quanto o marido. Alegava obrigações na família, que não as tinha, e recusava-se.
ainda não esquecera seus intentos. Tenho que descobrir quem foi a pessoa responsável pelo nosso sofrimento. E certo dia comentou sua intenção com a cunhada. E o que você vai fazer se tiver o nome da pessoa que deseja ficar com a sua casa? Nem eu mesma sei, mas é bom conhecer. Precisamos saber com quem lidamos e com quem temos amizade. Ninguém se interessaria pela mansão apenas por vê-la da rua. Quem assim procedeu é alguém de nossa convivência, Leda. Acha mesmo? Tenho quase certeza. Pode ser algum amigo que frequentou ou frequenta a nossa casa. Ou até mesmo um parente. Parente? E por que não? Até um de vocês poderia ser. O quê? Você está pensando que seríamos capazes de fazer algo tão indigno? Não sei, Leda. Acredito que você não. Já o Mariel... Ora, você está delirando. A partilha foi feita e tanto eu como Mariel concordamos em que Paulo ficasse com a mansão. Era justo que assim fosse. Sempre moramos aqui e ficamos na companhia de seu pai. Mas não nos fizeram nenhum favor, porque receberam uma diferença. Então, como pode pensar que Mariel fosse capaz? Não sei, mas tenho pensado muito nisso. Ele nem no Brasil reside, Dalina. Por que faria isso? Já disse que não sei, Leda. Mas não posso deixar de pensar nessa possibilidade. Paulo sabe dessa sua suspeita? Nunca lhe disse nada a respeito dos irmãos. Contudo, ele sabe que tenho pensado muito em descobrir quem foi. E o que ele pensa? Procura dissuadir-me, estimulando-me a esquecer. Pois é isso que você devia fazer. Agora estão tranquilos, sem preocupações. A casa voltou à normalidade anterior. Tivemos a presença do papai. Por que procurar outros problemas? Esqueça esse absurdo e viva a sua vida em paz. Tenho receio que tudo retorne, Leda. Já faz algum tempo que o pessoal do centro esteve aqui e nada mais aconteceu. Mas quem encomendou o trabalho não deve saber das providências que tomamos e pode estar aguardando. Quando verificar que não está dando certo, para novos pedidos. Nesse ponto você tem razão, pode ocorrer. Mas espere acontecer e não sofra pelo que possa vir. Aguarde sem se martirizar para não criar novas situações e sofrimentos. Por mais algum tempo, a rotina diária pôde ser notada na mansão. Nada diferente, como Idalina temia, a não ser a consequência daquele trabalho tão benéfico que levara Paulo e, às vezes, alguns de seus filhos a frequentarem a casa espírita, a lerem e se instruírem a respeito da sua doutrina. Aparentemente, a vida de todos transcorria em paz. No entanto, no recôndito dos seres, nem sempre há o que demonstram. Muitos adquirem uma postura exterior que lhes dê o esteio e a âncora em que se apoiam para que outras atitudes mais secretas não sobressaiam, justamente em presença de quem precisam esconder. Paulo sempre fora, para o pai, o filho que lhe dera maior satisfação, que estivera sempre em sua companhia e o respeitava. Como resultado disso, granjeara a sua confiança e conquistara a administração da indústria e dos outros bens. Na família, era o marido de conduta irrepreensível, o pai dedicado. Entre os irmãos, era o que pudera tornar possível a continuidade do trabalho do genitor, proporcionando-lhes também, de forma honesta, rendimentos que lhe aumentavam a receita mensal. Era o homem exemplar. Todavia, e o seu íntimo? Alguém já o teria perscrutado? Por tudo que já demonstramos, viveria ele feliz consigo próprio, realizando o que desejava? Se tanto trabalhara e lutara para conservar a sua situação, é porque lhe era agradável, mas nunca ninguém fizera tais indagações. Diante de todos, era um homem feliz e honesto, protetor de sua família e correto em suas ações. Entretanto, se pudermos analisar melhor o seu íntimo, examinar-lhe a alma, o coração, nele encontraremos sentimentos escondidos, ações praticadas veladamente e muitos problemas dos quais ninguém tinha conhecimento. 。
Idalina conhecia-o bem, mas o Paulo que se mostrava aos familiares. O outro ninguém conhecia, nem mesmo os que partilhavam de sua intimidade familiar ou do seu círculo de amigos. Boa noite, Fausta. Paulo, meu amor. Entre, querido. Estamos apresentando A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção, adaptação de Sidney Carbone. Paulo tinha uma vida dupla, a que demonstrava no lar e a que vinha vivendo à margem dele. E as meninas? Estão bem e com saudades de você. Há alguns anos, conhecera por acaso Fausta, em circunstâncias comuns, e por ela se apaixonara. Naquela ocasião, seus filhos eram menores e, sem atinar com as consequências, começou com ela um relacionamento íntimo. Vendo nele uma pessoa de muitas posses, alguém que poderia mantê-la numa vida de facilidades apenas em troca do seu amor, Fausta foi se deixando levar e foram se envolvendo cada vez mais. Ele a visitava quase que diariamente em uma casa adquirida em nome dela e mantinha-a com todo o conforto que ela exigia. Porém, Fausta cada vez queria mais. Preciso trocar os móveis da casa. Mas os móveis são novos. Foram adquiridos não faz um ano. E daí? Enjoei deles. Tinham já 2 crianças, 2 meninas alguns anos mais novas que as suas com Idalina, e a elas se apegara muito. Intimamente, sofria pela situação que tinha de enfrentar e da qual quisera afastar-se há algum tempo, mas era ameaçado com o revelar à família. Nem pense em nos abandonar, Paulo, porque você não faz ideia do que eu sou capaz. Eu vou à sua casa, revelo o nosso caso à sua mulher e acabo com a sua família. Para evitar maiores problemas, cada vez ele fazia mais concessões à amante. E de uns tempos para cá... Quero a mansão em que você mora. Ficou louca? Louquinha para me mudar para lá com as nossas filhas. O problema foi se agravando e ela insistindo. Você tem que passar aquela mansão para mim, Paulo. Não sossegarei enquanto não realizar o meu desejo. Eu não tenho como sair de lá. Seja razoável, não complique a minha vida. Você se esqueceu que temos 2 filhas? Elas precisam estar amparadas e devem ter do pai todo o apoio. Elas têm tudo que os meus filhos em minha casa têm. Por que agora querer a mansão onde sempre vivi e por cuja posse lutei tanto? Nunca manifestei meu desejo antes, respeitando a presença do seu pai. Agora que ele não está mais lá, quero-a para mim. Eu já esperei muito. A escolha é sua. Ou me dá a mansão, ou o que me calei até agora se tornará público. E todos saberão quem você realmente é. Nada posso fazer. Como sair de lá sem uma razão plausível? Não poderia ter lutado por ela e, de repente, deixá-la sem motivo justo? Pois eu conseguirei um motivo justo. E como? Espere, você verá. Não quero que interfira na minha família, ou a abandonarei para sempre. Faça isso e eu o destruirei. Fausta, por favor, raciocine. Não aceito seus argumentos. Resolvi que quero morar naquela mansão e assim vai ser. E é melhor que providencie isso antes que eu perca a paciência. Dê-me um tempo, deixe-me pensar. Pensar em quê? Talvez eu consiga comprar uma outra mansão num outro bairro. Eu quero aquela! E nenhuma outra substituirá. Sabe que tenho passado constantemente por lá e vejo seus filhos entrando e saindo? O que está querendo dizer? Que presto muita atenção a tudo. Não me custa parar um deles e contar-lhe exatamente quem eu sou na sua vida. Você não faria isso. Em nome do que já representamos um ao outro, em nome das meninas... De suas filhas, você quer dizer, não? Sim, em nome de nossas filhas. Eu lhe imploro que mude de ideia e dê-me paz. Tenho tantas obrigações e vir aqui já não me é tão fácil. Supro todas as suas necessidades com muito conforto. Compreenda-me, por favor. Vamos fazer o seguinte. Eu espero mais um pouco, mas não muito.
Esse diálogo, sempre que Paulo a visitava, era mantido e cada vez mais ela insistia. Ele andava nervoso, a ponto de, às vezes, até preferir que tudo viesse à tona para ter um pouco de sossego após. Mas temia as consequências. Quando os primeiros ruídos começaram a ser ouvidos na mansão, ele já teve receio de que Fausta tinha alguma coisa a ver. Entretanto, a semelhança com o problema do pai, a possibilidade de algum aviso demoveram-no de tais pensamentos. Paulo chegara a falar-lhe sobre o fato. Todavia... O que está querendo dizer? Que eu tenho alguma coisa com isso? Ora, Paulo, me poupe! E ele afastava a ideia. Porém, quando a intensidade foi aumentando, não teve mais dúvidas. É iniciativa de Fausta, tenho quase certeza. Interpelada, a interesseira não teve como fugir do assunto. Fui eu, sim! Fui eu quem encomendou um trabalho pesado para tirar vocês da mansão! Você teve coragem? Você ainda não sabe do que eu sou capaz quando me contrariam! Assim, Paulo sentia-se premido pelas ameaças, mas o que poderia fazer? Nada que não provoque um escândalo. Errei, reconheço meu erro e sofro por causa disso. Todavia, a situação estava se agravando pela insatisfação constante e pelas exigências absurdas que Fausta fazia, às quais, no seu entender, não tinha direito. Aquele entusiasmo que o envolvera ao conhecê-la há muito não existia mais. No entanto, consequências advieram do comportamento tão estouvado, e lá estavam duas meninas, duas filhas, mulheres ainda, requerendo mais atenção, mais carinho, mais cuidados. Seu íntimo vivia atormentado. Nunca deixara transparecer nada entre os familiares e Idalina nunca desconfiara. Sempre que chegava tarde em casa, após passar horas na companhia da amante, alegava compromissos de trabalho, alguma reunião de última hora. A verdade, porém, é que não sentia mais vontade de ficar com Fausta, mas amava as filhas. Elas aguardavam-no, indagando por que não permanecia em casa, como os pais de suas amiguinhas. Nessas horas, ele era obrigado a inventar desculpas as mais esfarrapadas. O futuro das meninas o preocupava, ainda mais com a mãe que possuíam. Ele reconhecia. Uma interesseira sem o menor escrúpulo. O que estava feito não tinha solução. Vivendo em constante sobressalto, temeroso pelas ameaças, não compreendia por que Fausta nunca procurara sua família para nenhuma revelação. Entretanto, já não tinha mais certeza de que essa atitude continuaria. Pensando em proporcionar alguma segurança para o futuro das filhas, constantemente fazia-lhes depósitos bancários. Um dia, se não mais puder protegê-las pessoalmente, pelo menos estarão amparadas até que possam prover a sua própria subsistência. Terão a instrução que quiserem e poderão realizar um bom casamento. As meninas eram muito bonitas. E quanto mais cresciam, mais os traços harmoniosos se acentuavam e a beleza transparecia. A mais velha já completara 10 anos e chamava-se Celina. A outra, com 8, era Célia, ambas muito vivas e inteligentes. Mesmo pensando, refletindo muito e arrependendo-se do seu erro e atormentando-se, tinha que continuar a arcar com o resultado de sua imprevidência. Quando da visita daquelas pessoas da casa espírita em seu lar, Paulo compreendeu que alguma medida deveria ser tomada para a paz familiar. Contudo, ciente do que a amante fizera, temia revelações. Sentiu um alívio muito grande quando a reunião terminou sem nada ter sido descoberto. Os dias continuaram passando. Idalina insistia em saber quem quisera prejudicá-los e empenhava-se, até então sem nada conseguir. E Paulo pensava: espero mesmo que nada consiga.
Se um dia ela descobrisse o que está ocorrendo paralelamente à minha vida familiar, não teria coragem de enfrentá-la e nem os nossos filhos. Tamanha vergonha que sentiria. Acabamos de apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.